Pessoal, bom dia. Tivemos no domingo o resultado das eleições presidenciais, né? Tivemos uma vitória do Lula, com uma diferença, pequena margem de votos, que representa em torno de 2 milhões de votos, em torno de 1,70 alguma coisa, pontos percentuais. Passadas a eleição, muito diferente de outras situações, o presidente em exercício, né, o presidente Jair Bolsonaro, até o presente momento não se manifestou publicamente reconhecendo o resultado das urnas. E a gente tem visto o efeito disso com muitas pessoas em várias cidades, em vários locais, protestando, fechando vias e tal. Nós temos que fazer duas considerações. Primeira consideração é em relação à opção política. Né? A eleição do Lula é uma opção política do brasileiro, é uma escolha política. A gente pode não concordar com a escolha, mas a gente tem que respeitar a escolha do brasileiro, a escolha das pessoas que elegeram Lula. Né? Uma opção política. Outra coisa é um discurso de fraude. Né? A gente não aceitar o resultado atribuindo a uma fraude nas urnas. Mas vamos lá. Vamos pensar dentro de um pensamento lógico. Quando a gente estuda lógica, a gente diz o seguinte, proposições bem simples. Se A é B, B é A. Se A não é B, B não é A. Então vamos lá. Ao questionar os resultados das urnas, a gente diz o seguinte, olha, Bolsonaro perdeu a eleição, fraude. Logo, se Bolsonaro perdeu a eleição e é fraude, também foi fraude a eleição do Tarcísio em São Paulo. Também é fraude a eleição do Cleitinho em Minas. Também é fraude a eleição do Nicolas Ferreira em Minas com 1,5 milhão praticamente de votos. Então as pessoas que estão protestando, se estão questionando a opção política do brasileiro, eu acho que estão errados, né? Porque a gente tem que respeitar que o brasileiro fez a escolha pelo Lula, né? Pelo presidente Lula. Se a gente está atribuindo fraude, a gente está atribuindo fraude a um monte de mandatos, inclusive aos, acho que 99, né, deputados eleitos pelo PL. Não é? Se a gente tem fraude, aquilo que eu disse, se A é B, B é A. Se A não é B, B não é A. Ou seja, se há fraude, então a fraude há em todos os resultados das eleições, correto? Então nós temos que questionar o resultado da eleição do Tarcísio em São Paulo, temos que questionar as eleições dos deputados em Minas, do Cleitinho em Minas, né, do Zema e de uma série de outros candidatos. Então eu queria que as pessoas refletissem sobre isso e sobre a legitimidade dessas manifestações. Porque eu tenho visto muitas manifestações que não aceitam o resultado das urnas. Uma coisa é você não aceitar a escolha do brasileiro, e aí não compete protesto, né? Porque a maioria, 50+1, é resultado da eleição. Podemos não concordar, as pessoas podem não concordar com a escolha, né? Mas não cabem protestos. Agora, o que me chega, as informações que me chegam, não sei se elas estão corretas, as pessoas estão protestando como se houvesse fraude. Né? Então, se há fraude, nós temos que questionar todo o resultado de toda a eleição. Então, partir para um protesto contra todos os resultados. Né? E não é isso que aparentemente as pessoas estão fazendo. Então, acho que as pessoas deveriam pensar com lógica, né? Partindo daquela lógica. Se A é B, B é A. Se A não é B, B não é A. Então, se há fraude também na eleição do Tarcísio, na eleição de um monte de gente, como eu falei. Então, pessoal, vamos refletir sobre isso e vamos voltar a trabalhar, vamos nos unir, vamos procurar defender a coisa pública, né? Se é que nós queremos um país melhor não é com a eleição de A ou B. Um país melhor é com a participação cidadã de cada um de nós nos negócios do país, no negócio do Estado, né? Buscando saber o orçamento, procurando acompanhar o orçamento, a execução do orçamento, cobrando os eleitos, não é isso? Então acho que é por aí, é essa mensagem que eu queria deixar a todos. Um bom dia,
vamos pedir que o nosso país volte à normalidade, que as pessoas entendam, né? Isso que eu acabei de falar, e a gente volte a trabalhar como nós precisamos fazer, né? Todo o nosso país voltar à normalidade, a gente abraçar o presidente, abraçar a Câmara, abraçar o Congresso, né? Nós temos um presidente e um Congresso que são, podemos dizer que é oposição pela natureza dos eleitos, né? Pela origem dos partidos e dos apoios do contexto em que foram eleitos, para que haja harmonia e para que não haja oposição burra, né? Nem uma questão do executivo com o legislativo e nem do legislativo com o executivo, que possa haver uma construção em prol de um país melhor para todos os brasileiros. É essa mensagem que eu gostaria de deixar nessa manhã, né, do dia 1º de novembro, né, para que o nosso país siga a normalidade. Fiquem com Deus, um grande abraço, Lindolfo Neto, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar.